Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Agora são 17 horas e 56 minutos. E vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja, dólar, índice, enfim, o mercado financeiro como um todo. Beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber o vídeo sempre de forma rápida. Usa aqui embaixo também a parte de comentários para comentar, tirar dúvida, sugestão. É muito importante porque essas dúvidas, as dúvidas aqui colocadas, sempre ajudam a resolver dúvidas de outras pessoas também. Então é muito importante isso. E não tem dúvida básica, não tem dúvida comum, não tem dúvida primária, dúvida, eu estou com vergonha porque eu não sei nada. Não existe isso. Toda dúvida é bem-vinda. E às vezes lá na frente a gente acaba sofrendo, apanhando por alguma coisa porque não aprendeu algo básico lá no começo, ou aprendeu da forma errada. Então tem muita gente que aprende algumas coisas da forma errada, aprende uma estratégia da forma errada, aprende um método da forma errada, usa algo que era para ser usado por exemplo, um FR, usa um FR2, que é algo que tem que comprar e vender em questão de 2 candles, e às vezes a pessoa procura aquilo para fazer estratégia de um longo prazo, então não tem muita lógica, então esse tipo de coisa assim. Beleza? Aqui no canto da tela, no canto de cá, no canto da tela tem o link, o QR Code para entrar no grupo do Telegram. Então quem estiver assistindo pela TV, notebook, computador, um tablet, um outro celular, qualquer coisa que não no seu celular, pega o telefone, escaneia o QR Code, vai entrar direto no grupo do Telegram. É muito importante o grupo, porque lá no grupo a gente conversa durante o pregão, então tem bastante assunto durante o pregão. E isso ajuda, porque às vezes tem uma estratégia, às vezes é uma operação que está começando, que está iniciando, alguém enxerga uma oportunidade boa, ou alguém enxerga um ponto e alerta os outros lá do grupo. Então isso sempre é muito importante, nessa troca de informação lá no grupo do Telegram. Eu digo que a comunidade é o que a gente tem de mais valor. Então entra no grupo e tenho certeza que vai ser muito bom. E é um grupo, né? Não é um canal onde só fala, então todo mundo fala, todo mundo aprende, todo mundo ensina. E principalmente o pessoal foca só em mercado financeiro, não tem assunto paralelo. Beleza? Quem estiver assistindo pelo celular não vai conseguir escanear o QR Code, mas aqui na descrição tem o link do grupo, tem uma planilha de controle de operações, a planilha para fazer cálculo de IFR, enfim, tem bastante coisa ali. Beleza? Vamos ao que interessa aqui. Deixa eu mudar minha tela. E vamos começando pelo milho, como sempre. Deixa eu botar no CCM FUT primeiro. E antes eu vou falar do mercado aqui, né? O que aconteceu hoje? O Bovespa aí caindo, mas próxima estabilidade, 0,18. Ele caiu um pouco, depois subiu e fechou aqui em 0,18, né? Tá fechando aqui nessa região. Dólar caindo um pouco mais forte, 2,45. Lembrando que hoje foi vencimento do contrato de dólar, então ele para de ser negociado no final do dia ali. Ouro caindo 0,48, café subindo 0,13. Milho resolveu andar hoje, fechando aí com 2,82 de alta. Soja 4,90, batendo limite de alta. Os juros, né, o DI lá caindo 0,12, o boi subindo 0,62, boi que está rompendo o topo, batendo no topo na verdade, e lá fora subindo um pouco também. Aqui é só alguns papéis. Destaque aqui para Equatorial, subindo hoje mais de 8%, eu consegui pegar um day trade nela, apesar de ter aberto com um gap gigantesco, peguei num day tradezinho a favor do gap ali, né, a favor da tendência, mas como já estava meio esticado, saí um pouco fora, ganhei poucos centavos ali da ação, né. Bom, vamos lá do milho. O que é interessante no milho? Eu vinha falando aqui, né, deixa eu botar no gráfico semanal, eu vinha falando dessa consolidação aqui, que da mesma forma que isso aqui é um triângulo, é uma bandeira, é uma cunha, enfim, tem várias interpretações aqui. Pelo fato de ter uma lateralidade, tudo encaixa, né? Mas é uma consolidaçãozinha, uma lateralidade. Se a gente colocar no gráfico diário, dava para ver que tinha um retângulo aqui que ela estava brigando há bastante tempo. Eu ainda coloquei ontem aqui, né? Não lembro se foi ontem ou não, eu coloquei uma linha aqui, que é uma linha que estava marcando essa região de topo aqui, que cheguei a comentar até que tinha vontade de vender por essa região, devido ao fato de ser o que? Ser uma lateralidade. Eu posso botar no gráfico de 60 minutos, por exemplo, no caso de ontem aqui, né? Se eu fosse obrigado a fazer uma operação ontem, eu venderia, porque eu estou
no topo de uma lateralidade, ou melhor, mais perto do topo do que do fundo da lateralidade, né? Então a tendência era fazer esse tipo de movimento. Da mesma forma que essa linha aqui, essa diagonal que passa aqui, está lá no gráfico semanal, ó, vem desde lá de baixo, então aqui nos 60 minutos, provavelmente isso aqui deve ser um suporte um pouco mais forte. E hoje saiu lá o relatório do USDA, né? Até vou olhar aqui, ó, ver se... Deixa eu ver aqui. Que dia é hoje? 31/3. Não vou olhar o relatório em si, mas... Deixa eu ver aqui. Espera aí, um minuto. Aqui, tá. Ó, aqui a soja e o milho, né, aumentaram lá fora. Tava procurando aqui o TradingView. Achei. Aqui, ó. Olha o que aconteceu com o milho lá fora, né? Isso aqui. Olha o tamanho desse candle aqui do dia, candle de 1 hora. Então, a hora que saiu lá os resultados, o pessoal conseguiu ler, interpretar, né? Não só pessoas, também os robôs lá que fazem isso. O mercado deu uma paulada para cima, fez uma barra gigantesca aqui, que é uma barra que no gráfico de 60 rompeu o topo de vários dias aqui atrás, né? Então, mostrou um movimento forte. Geralmente acontece isso quando sai lá o USDA, ele dá uma balançada para um lado, às vezes corrige um pouco, às vezes anda de lado um pouco, então fica naquele negócio ali, mas gera um pouco de volatilidade no mercado. Então por isso tem que sempre tomar bastante cuidado nesse horário. No caso aqui, eu estava de fora da operação, mas eu tinha deixado uma ordem de compra, né, rompendo esse topo aqui, né? Porque se romper esse topo aqui, eu imaginaria que ele poderia testar esse topo mais aqui em cima, então eu faria uma ordem de compra aqui a favor dessa pequena tendência aqui, com uma tendência de romper essa lateralidade. Como eu sabia que hoje era um dia de volatilidade, né, que se saísse o USDA e fosse restringindo questão de lavoura, restringindo questão de estoque ou algo do tipo, o milho poderia subir, e se fosse algo muito positivo, né, no sentido de muito milho ou mais estoques ou algo do tipo, poderia cair um pouco. Então o que acontece? Essa contração de mercado aqui, a gente pode entender isso aqui como uma certa um movimento de explosão na hora que acontece, né? Então a gente tem uma contração aqui, ele pode romper tanto para cima quanto para baixo. Aí por isso que eu deixei uma ordem lá e acabou pegando, tá até aqui. Só que o que eu fiz? Olha quanta coisa aberta. Eu fiz um day trade hoje de propósito. Tá aqui o milho, ó, tem aqui 700 pila de day trade aqui. Fiz uma compra, foi aqui em cima e foi até que assim mais ou menos. E eu às 4 horas, 4h10, 4h15 mais ou menos, eu encerrei a posição comprado aqui em cima ainda. Por que isso? Porque hoje é o último dia do mês, para manter ali a minha questão de pagar o menor imposto possível, faço uma logística ali, vejo aonde que eu estou ganhando menos naquele mês ou perdendo mais, e aí tento jogar as operações naquele ponto. Porque, por exemplo, se eu day trade, por que day trade, né? Porque eu tive menos ganho em day trade do que swing trade esse mês. Então, como eu tinha um pouco mais de prejuízos que eu tive em day trade para bater, eu prefiro jogar um pouco do meu lucro no day trade de propósito, porque aí eu consigo pagar menos imposto. Então, geralmente quando eu estou no prejuízo ou algo do tipo, eu uso para compensar. Beleza? E como eu não sou muito de fazer day trade, não faço day trade todo dia, toda hora, às vezes eu faço day trade meia dúzia de vezes por mês, acabo fechando o mês negativo em day trade, porque eu geralmente não faço. E aí eu fico com às vezes alguns prejuízos outros para compensar. Beleza? Mas ó, o que importa aqui? Ó? O que importa é o seguinte: o milho no gráfico diário fechou no topo, tá? Tô falando do CCM Foot, que é a mesma coisa que eu falar do CCMK, fechando no topo. O gráfico de 60 minutos está lá tendo o aftermarket, a gente pode puxar essa linha para baixo aqui, ó. E o after dos 60 minutos já abriu acima do topo, né? Então
não chegou a abrir acima, né? Mas abriu um candle forte aqui e chegou a romper um tick para cima lá. Tá, o que é esperado aqui? Da mesma forma que pode amanhã romper e continuar subindo sem parar numa linha reta, algo desse estilo aqui assim, tá? Pode fazer isso. Pode também o milho dar uma corrigida um pouco, vir aqui na média, descer um pouco mais e depois subir. Fato é, o resultado deixou o mercado com viés altista, ou pelo menos quando saiu a notícia deixou o mercado com viés altista. Eu nem li o relatório, nem entrei no site do USDA hoje, porque é aquele tipo de coisa, se eu for ler um relatório desse, isso demora. Tem bastante coisa para ler, tem coisa da soja, tem coisa do milho, aí o impacto no outro, a soja subindo quase 5%, daqui a pouco o milho subiu porque a soja subiu, entendeu? E não porque o milho de fato subiu, então o mercado tende a corrigir isso. Então por isso que eu prefiro olhar preço. Agora, depois, de noite, mais tarde, amanhã, com mais calma, aí eu pego o relatório, dou uma olhada, extraio os dados das tabelas que eu preciso ali, dou uma lida, entendo o que aconteceu e tento eu interpretar do meu jeito. Mas na hora que sai o relatório, eu vou esperar ali, vai ficar dando F5 na página para baixar na hora e ler, não tem como eu me posicionar a tempo. Né? Então aqui, pegou essa minha compra, que foi basicamente uma compra de volatilidade, que ele estava mais calmo aqui, e eu comprei quando ele deu essa volta e terminei lá em cima. Tá fechando lá. Amanhã, se continuar rompendo para cima, depende muito do movimento e da força do movimento para dizer se eu vou comprar ou não. O stop até não está um stop caro, stop de 3 pontos aqui, 3 pontos e pouco. Tá barato, dada o quanto o milho costuma andar. Mas eu prefiro ainda que ele volte um pouco, corrija aqui mais um ponto para baixo, um ponto e pouco, fique lateralizando aqui em cima. Aí sim, aí seria legal. Ele ficar lateral aqui nessa região, né, com uma amplitude pequena, ficar aqui em cima com alguns candles aqui, ou quem sabe fazer uma bandeirinha de baixa pequena, a bandeirinha de alta, né, pequena aqui, e aí depois eu fico mais tranquilo para comprar. Se ele fizer esse tipo de movimento aqui, seria perfeito. Ó. Esse movimento aqui, deixa eu ver se está pegando na tela, tá? Esse movimento aqui seria muito bom. Então ele fica andando de lado lá, fica fácil, por quê? Porque a gente tem um stop muito pequeno. E aí começa a valer a pena a operação. Qualquer coisa que entre fica bom. Esse candle de hoje é um candle de mais de 3 pontos. Dado o tamanho dos candles anteriores, então um candle relativamente maior. Pode ser o início de uma tendência, ou pode ser só mais uma lateralidade aqui. Só por causa da notícia. Beleza? Então, esse é o milho. Fiquem de olho nos próximos 2, 3 dias aí, essa semana, até o final dessa semana. Pode ser que dê boas entradas se continuar nessa tendência de alta. Beleza? Deixa eu olhar o CC1000 aqui, que eu sei que o pessoal também gosta do CC1000. Ó, movimento bem parecido também, né? Ele estava aqui marcando essa... eu tinha colocado essa LTB aqui, agora ele lateralizou e rompeu. Ontem eu coloquei uma linha aqui embaixo, ele só tentou furar e voltou. E agora está seguindo para cima. Eu posso tirar essa linha aqui, que isso aqui não me interessa. Essa aqui também posso tirar, também não me interessa mais. E só ficou essa região aqui. Então isso aqui a gente enxerga claramente aqui, né? Um fundo duplo e depois fez um fundo mais alto e rompeu para cima. Então poderia seguir aqui, né? Então a gente tem uma correção de uma perna, 2 pernas aqui, subiu, uma perna, 2 pernas, subiu. Padrão, fácil, né? De operar aqui. Até vou começar a ficar mais de olho no U do que no caso, ele está mais técnico. Mas, enfim, vamos para o boi. Vamos para o boi. Primeira coisa, o milho, né? Não cuidem a euforia. Eu vi muita gente falando, que vamos comprar aí, agora vai explodir. Cuide da euforia. Não entre na euforia, não entre na... O mercado está lá em cima esticando e sai comprando no mercado. Tomem cuidado, tem que ter um motivo para comprar e principalmente tenha em mente o tamanho do preço do ingresso. O preço do ingresso o que é? O tamanho do stop. É eu olhar assim a operação aqui, né? Eu vou olhar aqui, bom, se eu for comprar amanhã rompendo aqui, beleza, eu vou ter que pagar 3 pontos do CC1000, 3 pontos e pouco. 3 pontos e pouco com um contrato dá 3 vezes 450, né? Dá 3 vezes 4, 12. Das 1.200 mais 150, 1.350. Então seria esse o valor. Tá? Não. 1.450. Não, 1.650. Meu Deus do céu. É isso? Até agora fiquei em dúvida. Ô engenheiro.
3 vezes 450. 1.350, né? 650. Aí, o que acontece? Esse é o preço do ingresso. Então, se eu tirar do meu bolso aqui 1.350, largar, se eu operar com um contrato, né? Largar em cima da mesa aqui, eu pago o ingresso para entrar nessa operação. Se eu perder, eu vou perder isso. Se eu ganhar, eu tento ganhar o dobro disso. Tento ganhar aí próximo de 3 mil reais. Isso é a melhor coisa, porque quando está aqui um CCMK da vida, num gráfico de 5 minutos, e o mercado faz isso aqui, o pessoal sai comprando a mercado e compra aqui em cima. E aí bota um stopzinho bem curtinho aqui de 0,3 pontos. É um stop barato? Sim, mas a chance de ser stopado é muito grande. Olha o tamanho desse candle. Como é que vai botar um stop desse tamanho se um candle anterior foi desse tamanho? Se o candle anterior foi desse tamanho, então pelo menos coloca um stop no tamanho do candle. Bota um stop atrás dele. Aí bota um stop aqui, o mercado vai lá, pega o stop e vai embora. Né? Que nem eu falei ontem. Gráfico 5 minutos. Isso aqui é uma média de... Cadê? Média de 8. Aqui, nessa região, exatamente aqui, é um lugar onde eu compraria, não venderia. Então, se eu entrei aqui por euforia, aqui eu não tenho que sair. Aqui eu tenho duas opções. Ou seguro, porque isso aqui é um ponto de compra. Por que eu vou sair? Por que eu vou vender? Ou eu seguro a posição, né, o meu stop certo é aqui atrás. Ou eu seguro a posição, ou se eu entrei pequenininho mesmo para especular, aqui eu aumento a mão. Por quê? Porque aqui é um ponto de compra. Então aqui eu compro mais para ele subir. E aí quando chegar aqui eu vou começar a ganhar dinheiro e vai embora. Aí perfeito. Agora, se comprar aqui, chegar aqui e estopar, é bem provável que chegue aqui, compra, estopa, o mercado vai embora, faz esse candle forte e compra no mesmo lugar de novo. Aí ele começa a cair de novo, se apavora. Então tem que tomar cuidado. Se vai operar uma barra grande, essa aqui é a barra elefante, que o pessoal gosta de falar, o stop é atrás dela, melhor ainda atrás do fundo. Aqui estava fácil porque o fundo estava barato. Lembrando que isso aqui é um gráfico de 5 minutos, né? O fundo estava barato aqui, estava bem pertinho. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Não coloquem stop em lugares onde vocês fariam a mesma operação novamente. Ou seja, se eu comprei aqui, botar um stop aqui, aqui é um ponto de compra. Se vai botar um stop, bota um stop atrás aqui. Aqui é um ponto de venda. Por quê? Porque eu entendo que se ele subiu aqui e voltou até aqui, aí beleza, a chance é de ele bater aqui e cair. Se ele romper aqui. Por isso que se coloca stop embaixo de fundo. Isso aqui a gente só pode colocar o stop aqui, né, um pouco abaixo ainda, depois que ele fizer essa barra, depois da barra 56 aqui. Ó. Aí eu posso colocar o stop aqui atrás. Por quê? Porque eu entendo que ele fez isso aqui, fez um fundo, rompeu para cima e deu continuidade. Aí aqui eu posso puxar o stop para cá. Porque se ele cair de novo e bater aqui, pode ser que ele tenha formado um topo duplo e aí vai cair, vai embora para baixo. Beleza? Essa é a ideia. Pode ter feito um topo duplo aqui assim. Ó. Subiu, fez aqui, cai. Aí perde isso aqui, aí vem embora. Mas se eu comprei aqui e ele veio aqui e me estopou, eu estopei da forma errada. Beleza? Então só uma dica. Vamos para o boi agora. BGI Foot. Vamos botar no gráfico semanal, né? 5 minutos eu não opero. Olha o boi rompendo aqui. Olha lá no semanal. Coisa mais linda. Isso aqui era em 309,03. Já está 309,90. Deixa eu até olhar o after do boi. Olha aí, eu nem vi. 310. Foi embora e não me pegou. Ô boi. Sacanagem. Bom, gráfico, eu fiquei olhando o milho e não olhei o boi, né? Normal. Ó, gráfico diário rompeu o topo. Né? Foi lá, 309,90. Do gráfico de 60 já foi embora. Então o boi continua na tendência. Lembra essa bandeira que eu desenhei aqui? Ó? Tá aqui uma bandeirinha clássica, uma bandeira. Inclusive faço isso, ó, mostrei no grupo do Telegram lá. Ó. O pessoal ficou me chamando de velho. Eu faço os desenhos na mão. Aqui, ó. Olha meus desenhos, dá para enxergar aqui na tela. Vai dar, mas tá ali, ó. Bandeira, aqui, em algum lugar aqui tem. Deixa eu pegar a lapiseira para fácil de mostrar. Aqui, ó. Cadê? Ali a bandeira, tinha um gap aqui. Ai, ponta cabeça aqui, um gap, uma bandeira, L1, bandeira. Aqui não faz nada, aqui também não faz nada. Ou tenta pegar uma tendência, mas tá difícil. Aqui é onde eu compraria e venderia. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu ver esse gráfico. Ó, mesma coisa. Também aqui tem as operações, compra, vende, bandeira, compra, vende. Assim vai, aqui, topos e fundos marcando. Então esse tipo de coisa, pode ver que eu não coloco
o time frame do gráfico. Eu não sei de que gráfico é esse, se é 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, semanal, diário, e não boto o nome do ativo. E aí eu imprimo um monte de gráfico, aqui só tem 2, mas eu imprimo um monte de gráfico, misturo tudo e vou estudando sem saber nem o que é. Então eu posso estar olhando o índice aqui, posso estar olhando o dólar, tem uns ali que pode ser preço de ação, pode ser até coisa de Forex que eu pego, que é para fugir de um padrão total. Para quê? Para treinar, para estudar os candles, para treinar o movimento do mercado, o movimento dos candles. Eu não quero treinar como que tal ativo vai funcionar no gráfico de 5 minutos. Não, eu quero aprender a ler gráfico. Então por isso que o meu gráfico não tem legenda. E o que tem de indicador aqui? Uma média móvel, só uma média móvel passando. Média móvel é essa aqui, eu nem sei se é de 20 ou é de 8, nem sei. Mas só tem uma média móvel passando aqui, sem identificação, sem nada. Para mim, esse tipo de estudo é o melhor estudo que tem, porque eu pego aqui, boto um fonezinho de ouvido, tiro meu teclado para o lado, fico em cima da mesa aqui quietinho, estudando, pego uma régua, vou lendo e tento entender, né? Vou tapando aqui, né, o candle, tapo aqui assim, vou com a mão abrindo, como se fosse o mercado andando, e tento entender o que aconteceu no mercado, o que está acontecendo, onde que eu compraria, onde que eu venderia, e aí começo a enxergar padrões de candles, padrões de movimentos. Quanto mais se faz isso, mais fácil é para mim olhar para a tela aqui e enxergar o movimento. Ah, mas por que tu não faz um computador? Isso eu faço às vezes. Por que tu não faz o replay de mercado? Eu faço também. Mas aqui eu consigo rabiscar mais rápido, ter ideias mais rápido, pensar mais rápido que no computador. Eu faço bastante coisa no computador, eu tenho uma empresa de TI, eu cresci e vivo em cima de informática o dia inteiro. Mas para estudar eu gosto de rabiscar, não escrever, desenho. Eu gosto de desenhar, rabiscar um monte. E esse tipo de estudo aqui, eu fico muito mais concentrado, não tem um monte de tela na minha frente, cabecinha baixa, estudando, e vou lá, termino, aí volto a fazer o que eu estava fazendo. Não sei se você sabe, mas o ser humano, o nosso olho, nosso cérebro é treinado para reconhecer padrões muito mais fácil do que qualquer outra coisa. Então a gente reconhece padrões antes de reconhecer número, a gente reconhece padrões antes de reconhecer nome. Então é muito mais fácil isso. Tá? E a gente reconhece cores também mais fácil do que reconhecer padrões, também tem isso também. Então, se tentar, por exemplo, achar um trevo de 4 folhas, por que tu consegue achar um trevo de 4 folhas num monte de folhas? Porque tu está procurando por 4 coisas juntas e o cérebro simplesmente ignora o resto. Tu só vai parar e vai olhar quando enxergar aquilo lá. Então, esse é um exemplo meio clássico, assim. Depois pesquisem sobre isso. Então é fácil, o ser humano, quando ele procura um padrão específico, ele fica olhando e procurando só por aquele padrão específico. Então por isso que fazer esse tipo de estudo, estudar, ficar olhando, tu começa a enxergar padrões de movimento, de queda, uma bandeirinha, uma cunha ou algo do tipo. Bate um olho no computador, tu enxerga isso mais fácil. Beleza? Então a dica que eu dou é essa. Nada melhor do que o bom e velho lápis e papel. E vocês podem pegar grandes traders aí, os caras até hoje estudam assim, no papelzinho. E o próprio Al Brooks imprime dezenas de gráficos por dia e estuda no gráfico do papel. Claro, no computador também, né? Mas o papel é uma coisa que ajuda. Enfim, essa bandeirinha aqui rompeu para cima, né? O tamanho desse movimento aqui embaixo teve aqui 12 pontos, aqui está com 5, então se ele chegar a 12 pontos, vai chegar lá próximo, na região dos 320. Tinha notícia saindo, né? A semana passada que eu falei isso, com boi sendo negociado a 320 lá em São Paulo já. Se vai chegar a esse valor, né? O que eu falava? Eu não sei, mas eu esperava que se ele rompesse aqui, beleza, aqui eu me posiciono, espero talvez um candle preto, algo do tipo, vou ver amanhã. Então aqui, se a gente botar no gráfico de 60, ele está subindo. Se ele amanhã continuar subindo, olha, tem ordem lá em 314, tem volume maior. Se ele continuar subindo aqui, eu compro e aí seguro mais um pouco, boto um stop aqui atrás, seguro 3 pontos, tranquilo, stop. Um stop abaixo do topo. É normal ele romper topo, voltar um pouco,
né? Mas olha só, já bateu aqui, já voltou, bateu, chegou perto, andou de lado e rompeu. Então tudo indica que ele vai andar mais um pouco pelo menos. E aí eu vou me posicionar e vou segurar mais um tempo o boi, pelo menos aqui no gráfico diário. Vou esperar ele se distanciar da média. Vou esperar lá no semanal ele se distanciar da média. Isso já posicionado, né? Vou esperar ele lá no semanal se distanciar da média. Outra coisa que eu acho interessante no boi é o seguinte. Ele fez aqui uma pernada de 46 pontos, fez um candle preto, fez mais 11 pontos, outro candle preto. Depois fez mais 46, 47 pontos e fez outro candle preto. Ou seja, numa tendência aqui de 100 pontos, vamos botar aqui, né? 100 pontos, ele fez 3 candles pretos. Nessa tendência aqui de 56 pontos, ele fez um candle preto e está rompendo. Se o boi for manter um padrão, e aí eu não sei se vai ou não, ele faz poucos candles de baixa e muitos candles de alta. Então depois que ele rompe, geralmente ele anda. Depois que ele rompe um candle preto, geralmente ele anda. Tá? Então, se ele continuar assim, eu compro aqui e aí eu vou esperar mais um pouco, vou aguentar um stopzinho, pelo menos aqui abaixo do fundo dessa semana ou algo do tipo, para ver o que o boi vai fazer de fato. Beleza? Mas tendência de alta, como sempre, né? Deixa eu botar até o dia que resolver cair, começar a cair sem parar, e o pessoal vai arrepiar, mas por enquanto é de alta. Gráfico diário segue lá em cima, gráfico semanal segue lá em cima. Eu até vou botar mais alarmes aqui, porque eu não sei, porque às vezes ele não me avisa. Ó, até que estava ali, ó, tava com o alarme ativado e não me apitou nada aqui, viu, coisa. Eu vou fazer o seguinte, vou botar outra linha que é mais confiável. Profit às vezes me chateia. Vamos lá, aqui, aqui, aqui. E eu vou puxar essa aqui para baixo do candle de hoje. Então aqui eu faço uma riscalhada. Beleza. Tá tudo com alarme. Já no gráfico de 60, tá lá em cima no after, então pode ser que ele volte um pouquinho. Então eu quero um pullback, eu quero que ele volte um pouco. Eu não vou comprar amanhã rompendo o topo, amanhã com gap. Eu quero que ele volte um pouquinho, faça um candle preto e eu compro o fundo desse candle preto. Se tiver um movimento legal. Beleza? Deixa eu botar o BGIV, que eu sei que o pessoal também gosta. Deixa eu botar no gráfico diário, porque aqui a liquidez é bem menor. Olha, esse aqui está mais bonito até, ó. Então, ainda não rompeu o topo. Mas, ó, o topo é 324. Ele caiu, fez uma queda um pouco menor. Uma perna de alta, lateralizou uma bandeira aqui. Isso aqui é uma bandeira, né, porque ele estava numa tendência de baixo, ó, e dava para traçar uma linha aqui também. Então, a linha aqui. Ó. Então a gente tinha esse movimento aqui, ó, rompeu para cima. Pode ser uma bandeira isso aqui, pode ser que ele venha a subir mais um pouco. Qual a diferença de se posicionar nesse e se posicionar no K? O vencimento. Esse contrato aqui é o contrato V, e de acordo com a minha tabelinha aqui, ó, que eu sempre me esqueço, o V é o contrato de outubro, então ele é bem mais longo. Tá? Então, tem dois poréns. Um contrato mais longo, pode ficar posicionado mais tempo, mas a liquidez é menor, pelo menos hoje, ó, vai aumentando ao longo do tempo, mas agora a liquidez é menor também. Então os movimentos são movimentos mais curtos, ou seja, com amplitudes menores, menos pontos. Os stops são mais baratos, da mesma forma, porque são menos pontos também, mas a liquidez é bem menor também, então o spread às vezes fica mais caro. Então tem que ter esse porém. Então às vezes é bom estar posicionado aqui quando dá uma paulada contra o teu, em vez de tu perder 3, 4, 5, 6 pontos, tu perde 1. Mas às vezes é ruim quando dá uma paulada a favor e tu, em vez de ganhar 3, 4, 5, 6 pontos, tu ganha 2. Então tem que fazer essa conta aí e ver. Mas aqui tá interessante também. Ainda não rompeu o topo, ainda não bateu lá no topo, então também é um ponto a se prestar atenção. Beleza? Café. O café, olha o candle que o café fez hoje. Olha o candle que o café fez hoje. O café fez um candle bonito e fez um candle numa região boa. Tá? Então, se a gente botar aqui no gráfico semanal, o café está fazendo um pavio ali. Não tem nada demais esse candle semanal, é o meio da semana, né? Mas não tem nada demais, é um candle nada a ver.
No gráfico diário, a história já está mudando um pouco. No gráfico diário, ó, a gente teve uma puxada para baixo, aí teve uma correção para cima com uma, duas, três para cima, depois outra puxada para baixo, uma para cima, agora mais uma puxada para baixo, ou seja, duas puxadas para baixo de novo. Então a gente teve uma, depois aqui mais duas para baixo, três puxadas para baixo, beleza? O que é interessante? Olha esse candle aqui do diário do café. Isso aqui é um doji comprador num fundo. Tem um pouco de sobreposição? Tem. Seria mais interessante se esse candle inteiro tivesse ficado com a máxima aqui assim, sem sobreposição, mas tem. Mas ficou interessante, esse candle fechou interessante. Deixa eu botar no gráfico de 60. Né? Olha, o ruim do café é isso aqui. Ó. Deixa eu ver onde é que ele fechou. Ele fechou em 149,35. E olha onde é que está o 60 já, 151. Então o que isso aqui vai acontecer amanhã? É bem provável que amanhã, isso aqui já é o pessoal se posicionando para amanhã, né? Mas é bem provável que amanhã o meu café abra com um gap aqui em cima. Aí o cara que queria comprar esse candle aqui, vai ter que comprar ele aqui, ó, 151 é aqui já. O after está aqui em cima. Então até vou marcar lá, ó, 60 minutos. 151 com 30. Tem uma linha ali. É bem essa linha aqui. Bem nessa linha. Então, ó, a entrada que seria aqui, o after já fez, tá aqui, ó. Então, quem comprar aqui, ou vai comprar amanhã na abertura, vai comprar aqui em cima. Aí esse é o problema do café. Aí tu vai ter que pagar um stop aqui de 7 pontos no café, num fundo. Sendo que o ideal era entrar aqui. Ah, mas por que não entrou no after? Porque eu não vi. Poderia ter entrado aqui, ó, rompendo aqui. Em 149,64, compra aqui e vai embora. O problema é que nunca tem liquidez. Acontece um movimento desse, tu coloca uma ordem aqui, a chance de pegar dela é muito pequena. O café pega e vai embora, ele abre lá em cima, e abre com uns gaps fortes. Da mesma forma que tu bota às vezes um stop, ele não vai. Se tivesse liquidez, isso aqui seria ótimo. Né? Então, esse gráfico diário aqui é um gráfico bem interessante. Eu vou botar até uns alarmes aqui, mas eu tenho certeza que isso aqui amanhã vai abrir lá em 153, 152, fácil. Provável perto desse topinho aqui, onde está essa linha. Tem um topinho aqui, ó. Né? Então, provável que ele abra ali. Também tem essa tendência aqui, essa média passando aqui. Pode ser que ele apanhe naquela região. Aqui é uma região, né, de briga, a gente sabe, foi uma região de topo, então ele sentou em cima desse topo hoje. Da mesma forma que atrás. Então isso aqui pode marcar um fundo. Né? Só que teria que ser um fundo, aquilo que eu falo, o café é bom de operar, é bom de entrar, quando tu tem muita paciência para pegar um stop pequeno. Pegar um movimento assim, um stop assim, um stop assim. Olha como ele contrai bastante antes de andar forte. Ele sempre faz candles estreitinhos, sempre faz candles estreitos, candle estreito, candle estreito, antes de fazer um movimento um pouco maior. Quando ele faz candle muito longo, aí eu já fico de fora. Eu tento procurar a entrada nesses candle estreito aqui, que para mim é melhor. Porque senão fica muito caro. Em vez de operar café, eu vou operar milho, vou operar boi que está numa tendência de alta infinita que não termina, vou operar milho que talvez rompa e continue andando para cima. Por que eu vou perder dinheiro ou arriscar perder dinheiro com café, né? Então tem que ter bom senso. A soja, né, saindo notícia, né, que a soja bateu lá em cima hoje, lá em Chicago. Deixa eu ver quanto é que a soja... deixa eu ver aqui. Soja... Cadê a soja? Oh, coisa. Aqui. Não. Ela bateu o limite de alto, assim como o milho, devido ao relatório do USDA, né? Então, não quer abrir aqui, está travando o meu navegador. Mas ela bateu o limite de alta, dá para ver aqui. Aqui também está travado em 4,90 o dia inteiro, não sai disso. Né? Então, ele tinha essa lateralidade aqui, esse retângulo que ela estava brigando aqui sem parar. E continuou aqui um bom tempo, fez esse fundo aqui. O que eu cheguei a falar ainda, né? Eu tinha traçado aqui, ó, uma linha, que era uma linha assim, de um triângulo.
e aí ele rompeu para baixo. Eu ainda comentei ontem, ó, isso aqui está mostrando que realmente ele queria romper, né? Porque ele fez um candle abaixo e continuou, deu andamento no movimento. Porém, tinha essa região de fundo aqui, assim como aqui também tinha uma região de fundo, que tinha que tomar cuidado. Poderia bater aqui e voltar, vir aqui na média, fazer um repique do tipo. Ou até aqui nessa linha de tendência. Bom, saiu o relatório foi menor, né? As expectativas foram abaixo do esperado, obviamente o preço aumenta, né? Então, isso fez com que a soja subisse lá em Chicago, o milho subisse lá em Chicago, e isso refletiu aqui no Brasil também. Então a soja subiu. Então o que eu digo aqui? Vamos esperar amanhã. Esperar amanhã para ver o que vai acontecer, ver se a soja vai romper essa região, e tem que romper e continuar, tem que dar continuidade. Então teria que ter uns 2 dias de alta, ou um dia de alta e um dia lá em cima, uma bandeirinha, porque não adianta romper e voltar. Ou então amanhã ele pode ficar por essa região, né? Então tem que esperar que amanhã, como deu o limite de alta hoje, pode acontecer um movimento amanhã de um repique ou algo do tipo. Então tome uma certa cautela. Lembrando que esse topo da soja aqui é um topo importante que já foi há muito tempo atrás. Então quem puxar um histórico da soja vai ver que poucas vezes, aqui eu tracei umas linhas, ó, ela passou dessa região aqui, né? Foi uma região onde já foi topo durante muitos anos, e ela não chega lá há muitos anos. Então por isso que é um suporte gigantesco. Então tome uma certa cautela. Lembrando que soja subindo muito, o milho acaba subindo muito. Soja caindo muito, o milho também acaba caindo. Os dois grãos são grãos diferentes, mas um impacta no outro, porque em muitas finalidades os dois são utilizados. E aí, quem utiliza, tanto o milho quanto a soja, como matéria-prima, seja para ração animal, seja para bens de consumo, algo do tipo, consegue substituir um pelo outro. E aí, o pessoal geralmente opta pelo que tem melhor custo-benefício, né? Então, às vezes vai a soja, às vezes vai no milho e fica variando. É que nem eu sempre faço a comparação da carne para nós aqui no mercado. Se a população gosta de comer carne de gado é mais cara. Mas o pessoal gosta de comer carne de gado, vai comprar carne de gado. A carne de gado começa a subir muito o preço. O que acontece com o preço do frango e do porco? Acabam subindo também, porque o pessoal que comprava mais carne de gado vai achar que está muito cara a carne de gado, vai começar a comprar porco e frango. E aí isso vai dar uma inflacionada no preço do porco e do frango e vai subir o preço do porco e do frango. Então o gado em si não tem nada a ver com frango nem com porco. Porém, os consumidores começam a migrar um pouco a demanda, né? Fica migrando entre um e outro, e aí isso faz com que o preço oscile de forma parecida. Sobe um, os outros sobem, cai um, os outros caem. É a mesma coisa o milho e a soja. Como eles ficam alternando entre um e outro, um sobe, outro cai, um sobe, outro cai, um cai, outro cai. Claro, diferenças sempre vão ter, a flutuação é normal, mas quando dá uma paulada muito forte num, acaba impactando o outro também. Então por isso que antes de ficar lendo notícia, tentar entender o porquê, tentar entender um monte de coisa, foque no gráfico. Se vai sair notícias às 14 horas, olhem às 14 horas o gráfico, que aí a coisa vai aparecer. Se tentar baixar um relatório de 70 páginas e ler em 25 segundos, não vai conseguir. Beleza? A soja segue na tendência, né? Mas está lá em cima. Olha esse candle. Mesma coisa que eu falo. Ó, esse candle semanal é um candle comprador forte. Sim, mas e o contexto? Está dentro de uma lateralidade, então não tem contexto bom. O contexto desse candle aqui seria se fosse aqui embaixo. Aí seria um contexto legal, mas aqui em cima não é contexto bom. Tem muita sobreposição, é um candle lateral. Esse candle aqui é bonito, mas se eu botar no gráfico diário, eu estou no semanal, se eu botar no gráfico diário, é só uma lateralidade com um candle fechando na máxima. Então, comprar aqui no gráfico diário, eu estou comprando o topo de uma lateralidade. Não é um bom negócio, teria que esperar romper e andar. Beleza? Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado sempre nos padrões de candle. Muita gente fica preso, é um candle, é um doji, é um candle com um pavio gigante embaixo e fechou na máxima, é um candle de compra, ou um candle com um pavio gigante em cima e fechou na mínima, é um candle de venda. Tomem cuidado com o contexto. Nem todo candle de sinal é um bom sinal. Muitas vezes é necessário um candle de sinal no lugar errado para fazer armadilha para o pessoal entrar e o mercado
bater com força. Beleza? Falei da soja, dólar. Dólar hoje trocou de contrato, então deu uma queda forte aqui, né? Ele perdeu esse fundo aqui do dia anterior e do dia antes de ontem, né? De segunda-feira. Eu me lembro que ontem eu fiz uma venda aqui perdendo o fundo de segunda-feira. Ele andou um pouquinho, voltou e me estopou. Aí hoje ele foi lá e caiu. E se eu tivesse vendido no mesmo lugar que eu vendi ontem, eu teria ganho mais de 100 pontos no dólar. Esse é o mercado financeiro. Fiz a operação num dia, não deu certo. A mesma operação no outro dia era a melhor operação do dia. Então, esse é o porém, né? Nem sempre a gente ganha. É a mesma operação, isso aqui, ó. 100 pontos, o dólar caindo. Eu fiz ontem essa operação e não funcionou. Eu vendi aqui, acho que deve ter sido nesse candle 7 ou aqui no candle 4. Vendi por aqui e o mercado voltou e me estopou porque eu tinha vendido a perda desse fundo aqui. O contexto estava bom, estava formando uma tendência de baixa, tinha feito um topo duplo, estava marcando força para baixo, tinha mais candle forte para baixo do que para cima. O contexto era legal. Ele caiu, mas caiu hoje, não caiu ontem. Então ele resolveu testar novamente aqui acima da média antes de cair. Então eu errei o time. Acontece muito, é normal, beleza. Não fiz essa operação hoje porque eu fiquei focado em outras coisas, mas tá tudo certo. Então assim, a tendência do dólar no diário é aquela de sempre, nenhuma. Ele segue dentro de uma lateralidade aqui, dentro de um grande retângulo. Então tá difícil de operar. Tem essa linha de tendência aqui, que vem desde lá de dezembro, tá? Que é uma linha aqui meio, né? Não é o bicho. Mas o dólar tem respeitado, apesar da volatilidade gigantesca. Então eu acredito que isso aqui não é nem uma linha de tendência, é mais um suporte que faz com que o dólar passe por aqui. Tá, então, ó, fez um candle forte hoje, estopou aqui, isso aqui é um candle de sinal de venda, um L1, que a gente poderia vender perdendo a mínima dele, porém é um stop de 144 pontos. Quem for operar um day trade na vida, tem que tomar um cuidado, porque amanhã pode ter um repique no dólar para subir. E aí, então eu vou operar visando compra? Não, fique de olho. Hoje ele caiu o dia inteiro. Tava fácil para operar day trade aqui, principalmente essa queda aqui. Então, amanhã fica de olho, ver se ele vai continuar esse movimento ou se vai resolver corrigir um pouco. Então, pelo menos testar esse fundo aqui, mas não vai subir 100 pontos. Muito improvável. O problema também é a nossa política, a nossa questão econômica, a bagunça que está aqui dentro, isso impacta bastante, né? Mas o dólar segue nessa região chata, sem tendência nenhuma. No gráfico semanal dá para enxergar esse movimento de alta aqui, mas ainda assim está dentro de um retângulo. Da última vez que ele fez um movimento parecido, ele bateu lá, caiu, aqui ele bateu, caiu, aqui ele bateu, caiu, aqui ele bateu e caiu, aqui ele fez 2 candles, então aqui ele pode fazer mais um candle, talvez um candle mais curto, mas que venha testar essa linha aqui, já é 70 pontos, algo do tipo assim. Beleza? O Ibov, eu vou falando e vou empurrando a cadeira para trás, daqui a pouco estou lá na ponta da sala. O Ibov no gráfico semanal segue, hoje terminou perto da estabilidade, mas segue aqui em cima ainda. Isso é bom, hoje quarta-feira, tem 2 dias para terminar a semana e o mercado segue lá em cima, né? Então, se a gente botar num gráfico de 60 minutos, por exemplo, dá para enxergar aqui uma certa tendênciazinha. Ele rompeu aqui para baixo, mas ainda está querendo testar lá em cima. Então ele pode simplesmente voltar aqui e romper, ou pode voltar a fazer um topo duplo e cair. Então esse ponto aqui é um ponto interessante, dado que está 1, 2, 3, 4 dias nessa tendênciazinha aqui, né? Num certo canal que a gente consegue traçar aqui até. Dá para traçar um canal mais ou menos nessa região aqui. Beleza? No gráfico diário, Ibov fazendo uma bandeirinha lá em cima, né? Como eu falei, uma bandeira ele é um movimento para baixo, uma bandeira de alta é um movimento para baixo, em forma de cunha. Então ele poderia cair aqui 1, 2 dias, poderia terminar a semana caindo um pouquinho aqui. E aí semana que vem
romper também, fechando o mês, toda a história. E a gente pode olhar um gráfico mensal do Ibov. Olha o que ele fez no gráfico mensal. Que bagunça que tá isso aqui, né? Olha o que ele fez no gráfico mensal. Simplesmente um parecido com um pullback. Ainda não rompeu o candle do mês anterior, porque o pavio dele vai lá no máximo, né? Então quase na máxima histórica lá. Então esse aqui é um movimento altista. Até interessante, por exemplo, colocar uma linha aqui, ó, para ver o que ele vai fazer, ver se ele vai tentar romper essa região. Se romper essa região e comprar esse candle comprador aqui, seria interessante, porque isso aqui parece, de tirar o zoom, só a pandemia foi uma correção zona forte, duas pernas para cima, pode ser que ele vá embora. Então, ó, uma perna. Então tem duas pernas de alta, duas pernas de baixa, sendo que as duas pernas de alta são expressivamente maiores que as duas pernas de baixa nessa tendência de alta aqui, e inicia desde aqui do candle 5. Então ele pode estar iniciando uma terceira perna de alta, e a gente pode imaginar pelo menos uma perna desse tamanho aqui de cadê? 38 mil pontos, 30 mil pontos. Então, estando a 116, nós poderíamos ter lá Ibov acima de 140 mil pontos. É pensar alto? É, mas análise gráfica é isso, é a mesma coisa. Eu estou olhando aqui um gráfico que eu nem sei que tempo gráfico é. Se eu pegar o Ibov aqui, tirar o zoom, ajeitar ele aqui para imprimir, e imprimir ele, eu posso estar operando o Ibov aqui como se fosse day trade, e na verdade eu estou olhando um gráfico mensal de Ibov de 5, 6 anos. Mas a lógica é a mesma, funciona, né? Então, por isso. Beleza? Deixa eu ver se tem perguntas aqui rapidamente. Biblioteca. Não é aqui, é aqui. Vamos coisa. Não, a última foi lá do Danilo falando do vídeo, né, do BGIV e do CCMU. Então já comentei no início do vídeo ali. Beleza, pessoal? Tomem cuidado com o milho amanhã, tomem cuidado com a soja amanhã. Fiquem de olho no boi. Basicamente seriam esses os 3 recados para hoje, né? Porque milho pode ser que mostre uma tendência, o boi pode ser que rompa topo, mas tem que ver se vai romper mesmo. E a soja bateu forte hoje, vamos ver o que ela vai fazer amanhã. Beleza? Valeu, um abraço, até mais, tchau.